Olá, meu nome é Guilherme Bessa, sou acadêmico do curso de Agronomia na Faculdade Metropolitana de Anápolis, Faculdade Fama, e vim apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, com o seguinte tema: avaliação de diferentes coberturas do solo na produção de beterraba, com a orientação da doutora Ronice Alves Veloso. A beterraba, originária da Europa e região norte da África, é uma espécie predominante de clima temperado. A planta possui raiz tuberosa de cor púrpura. No entanto, as cultivares comerciais de beterraba apresentam raiz com coloração vermelha escura. Existem várias formas da hortaliça com colorações e formatos diferentes. A beterraba pode ser classificada em três tipos de biótipos: a hortícola, que é o principal biótipo utilizado na alimentação humana; a açucareira, que é o uso em extração de açúcar; e a forrageira, que é empregada na alimentação dos animais. É uma planta bienal de regiões de clima temperado. Ela necessita de temperaturas frias para iniciar seu ciclo. Essa hortaliça possui também um alto valor nutricional, na onde contém as vitaminas A, vitamina C e vitamina D. E também possui ferro. Os principais países produtores são a Rússia, o Egito, França, Estados Unidos e China. A grande importância econômica é devido ao seu valor nutritivo e industrial, pois ela é uma planta de fácil cultivo. O aumento da produção no Brasil se dá nos estados do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Bahia, que são os maiores produtores, com uma área cultivada de 6.113 hectares, com uma produção de 204.406 toneladas. As coberturas de solo são espécies de plantas utilizadas como coberturas vegetais que favorecem os solos, nos quais perdem bastante quantidade de matéria orgânica descobridos. A incorporação de plantas de cobertura pode manter os nutrientes por um maior tempo, elevando também o teor da matéria orgânica, promove melhores condições de CTC para o solo, entre outros fatores. Aí aqui a mucuna preta, ela é muito usada como adubação verde, pois ela apresenta um grande potencial na produção de matéria orgânica. As suas raízes podem desenvolver profundidades no solo para a busca de nutrientes. E o feijão de porco é uma leguminosa que apresenta um crescimento herbáceo atingindo de 1 metro a 1,5 metro de altura. E pode ser considerado uma planta bem rústica. O cultivo e uso de plantas de coberturas vem se destacando as leguminosas, que são ricas em macro e micronutrientes, promovendo a fixação de nitrogênio que favorecem as culturas. O objetivo do trabalho é avaliar a eficiência de mucuna preta e feijão de porco como plantas de cobertura do solo para a produção de beterraba. Sua justificativa é que a cobertura de solo garante vários benefícios aos produtores, pois com essa técnica a degradação do solo é reduzida, no que se garante a manutenção da matéria orgânica e protege das adversidades climáticas extremas, como a elevada intensidade de luz solar e o contato direto das gotas de água de chuva com o solo. E o uso de espécies leguminosas para a cobertura do solo em cultivo de hortaliças podem contribuir para uma boa produção, pois vão favorecer a fixação dos nutrientes no solo, como por exemplo o nitrogênio, e assim vai trazer uma melhor produtividade na cultura da beterraba. Aí aqui é os materiais e métodos. O local onde o experimento será
avaliado será na Faculdade Metropolitana de Anápolis, Faculdade Fama, em sua área experimental. O delineamento em blocos casualizados com 5 tratamentos e 4 repetições. Os tratamentos são o solo descoberto, a cobertura do solo com mucuna preta, a cobertura do solo com mucuna preta roçada, dissecada, a cobertura do solo com feijão de porco roçado, a cobertura do solo com feijão de porco dessecado. Aí aqui é o meu croquis. Para as avaliações, será considerado as plantas da área útil dos canteiros, que vão totalizar 20 canteiros, contendo 24 plantas, e cada canteiro vai ter 12 plantas, cada linha. 12 plantas e totalizando no canteiro 24, com um total de 480 plantas. Com um canteiro vai possuir 1 metro de largura e 3,40 metros de comprimento. As plantas vão ter um espaçamento de 30 centímetros e vão ser colhidas após 80 dias de plantio, de forma manual. A cultura a ser plantada será a beterraba de cultivar maravilha. E as mudas serão produzidas em bandejas com substratos. E as variáveis analisadas serão o número de folhas, determinado com a contagem das folhas das plantas de cada tratamento, o comprimento da parte aérea, determinado a partir de mensuração do comprimento do colo da raiz, até a extremidade da folha de maior comprimento, utilizando-se a régua milimetrada. A massa fresca da parte aérea, que vai ser a partir de pesagem das folhas em balança semi-analítica, considerando um padrão comercial de 200 a 300 gramas. E a massa fresca da parte aérea vai ser determinada por meio de secagem das folhas, após determinação da massa fresca da parte aérea, em estufa de circulação de ar forçada a 65 graus por 72 horas. O diâmetro da raiz tuberosa vai ser determinado por mensuração do diâmetro com auxílio do paquímetro digital. A massa fresca da raiz tuberosa vai ser quantificada a partir de pesagem das raízes em balança semi-analítica. E a massa seca da raiz tuberosa vai ser determinada a partir da pesagem das raízes após serem submetidas a uma secagem em estufa de circulação de ar forçada a 65 graus por 72 horas. A partir dos valores da massa média da parte aérea e da raiz por planta, será obtido a produtividade em toneladas por hectare. Os resultados esperados são que o uso da cobertura do solo mostre bons resultados em estudos realizados. Deste modo, é esperado observar no experimento, através das coberturas de solo, como mucuna preta e o feijão de porco, um aumento na produtividade da beterraba para as variáveis observadas, fazendo com que as plantas apresentem um padrão de mercado melhor e ajudem os produtores rurais na escolha de coberturas de solo ideais para o cultivo da beterraba. Aí aqui é o meu cronograma de execução do projeto com a descrição das atividades. A minha pesquisa bibliográfica começou em abril e vai terminar em dezembro. A implantação do experimento será em agosto. A aquisição das sementes será em julho. A semeadura em agosto. O transplantio em agosto. As avaliações serão de setembro a novembro. E a análise e coleta de dados será em novembro.
E a apresentação dos resultados, que é o TCC2, será em dezembro. Os meus recursos, que é os gastos para a realização do TCC, serão as sementes de feijão de porco, sementes de mucuna preta, as sementes da beterraba, o papel craft e o transporte, totalizando este valor. Obrigado à atenção de todos.